Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Grande Deus e eterno Pai, Santo de Israel, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome nesta madrugada, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado com teu grande amor, e que a tua palavra ela seja propagada, a tua palavra, Pai querido, ela possa encontrar corações, Pai querido, abertos para poder obedecer e submeter a ela, para que o teu nome seja glorificado. Esteja abençoando, ó Pai, esse dia, esteja conosco nesta caminhada, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Nós louvamos a Deus nesta madrugada, Miqueias, capítulo 2, versículo 10, mais uma oportunidade em que Deus dá para nós. Estamos fazendo esse trabalho. Levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Nós louvamos a Deus nesta sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, onde hoje também à noite estaremos iniciando a 7ª campanha de vigílias no monte. Podemos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós louvamos a Deus porque estamos nesse propósito com Deus desde 1999. E Deus tem nos sustentado com o seu grande amor, aonde hoje estaremos completando 1058 vigílias para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nesta madrugada, quero compartilhar uma palavra em que Deus colocou no meu coração ontem à noite, onde estivemos meditando, que se encontra aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 16. Uma palavra muito atual, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Dia de apostasia, onde estamos vivendo uma quarentena, não só aqui no Brasil, mas no Brasil todo, por causa da Covid-19, que tem assolado as nações e muitas vidas, muitas famílias têm sofrido retaliações e têm tido perda no meio da família. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 16 diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traz, pois é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quanto vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre,
o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Amém? Nós louvamos a Deus por esses ensinamentos em que o apóstolo Paulo ele tem deixado para a igreja. Por isso que eu sempre procuro ensinar aquela palavra em que Jesus tem deixado para nós. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós vemos aqui nesta palavra que o apóstolo Paulo, preso por causa do evangelho, aonde ele deixou esses ensinamentos para Timóteo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 6, o perigo da apostasia, onde esta palavra, ela nos alerta, ela nos ensina, ela nos orienta, o perigo da apostasia. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, no final do seu ministério, onde muitos ainda estavam resistindo, muitos obreiros, cooperadores, pessoas que andaram com ele fazendo a obra do Senhor, ou seja, pessoas que estavam no ministério, alguns se desviaram, foram para o mundo, outros estavam resistindo aos ensinamentos, e nós vemos aqui que muitos estavam dando trabalho para o apóstolo Paulo no final do seu ministério. Então nós vemos, irmãos, que não é diferente nos dias atuais em que nós estamos vivendo, em que nesses dias atrás eu estive ministrando como o povo de Israel na passagem de Juízes, quando eles entraram em Canaã, que não tinha rei, cada um fazia o que queria. Cada um fazia a sua boa vontade. E nós vemos que não é diferente como nos dias atuais em que nós estamos vivendo. Mas não podemos esquecer que nesses dias atuais que nós estamos vivendo, nós temos um rei. E esse rei se chama Jesus, e todos nós teremos obrigação em um dia comparecermos diante dele, e com certeza todos nós seremos cobrados do nosso livre-arbítrio, de tudo aquilo que ele tem concedido a nós, para que nós possamos fazer a sua obra, fazer tudo aquilo que ele tem pedido para nós, principalmente os ensinamentos da tua palavra. Nós vemos aqui o perigo da apostasia, em que o apóstolo Paulo ele nos ensina. Por que vou à igreja hoje? Um dos argumentos preocupantes é afirmar que posso cultuar a Deus sem sair de casa. Ah, meu Deus, misericórdia, né? Porque hoje nós vemos aí o que está acontecendo através das lives em que os ministérios estão transmitindo os cultos aos lares, mas são para pessoas de risco, são para pessoas acamadas, pessoas idosas que não têm condições de estar cultuando diariamente, ou seja, nos compromissos no ministério, na igreja local. E nós vemos aqui, porque vou à igreja hoje, um dos argumentos preocupantes é afirmar que posso cultuar a Deus sem sair de casa. Misericórdia, né, irmão?
nós vemos no nosso dia a dia há mudanças, ou seja, muitas pessoas mudaram em suas performances. Avaliando mais detalhadamente o comportamento de muitos crentes, não somente da nossa igreja, é possível constatar pessoas que passaram a frequentar os cultos raramente. Meu irmão, nós temos visto isso, temos acompanhado, em que há uma mudança na performance de muitos irmãos, que nós temos avaliado e temos acompanhado, em que o comportamento de muitos crentes, que não somente da nossa igreja, mas de outros ministérios, que a gente tem comunhão, a gente compartilha com outros obreiros, pessoas que passaram a frequentar os cultos raramente. Outros que antes eram mais assíduos e tinham na igreja uma espécie de segunda casa, passaram a participar somente de um culto na semana. Misericórdia, né, irmão? E isso, eu estou falando de pessoas assíduas, pessoas compromissadas, ou seja, obreiros, cooperadores, em que mudaram as suas performances. E nós vemos aqui o que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, onde ele nos ensina aqui a respeito, no versículo 14, Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Então nós vemos que, além disso, da apostasia, a performance dos irmãos que têm se afastado da igreja, ainda alguns têm causado muitos males, alguns ainda têm trazido muitos problemas. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo no versículo 15: tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ainda resiste os ensinamentos, a palavra em que Deus nos traz para podermos transmitir ensinamento da parte de Deus, em que Deus ele nos usa nas suas mãos pelo seu grande amor e pela sua grande misericórdia. Nós vemos que antes eram pessoas assíduas e tinham na igreja uma espécie de segunda casa. Passaram a participar somente de um culto na semana. Irmão, nós vemos aí, através da internet, né, que tem dado condições a tantas famílias e tem prendido as famílias nos seus lares, deixado de ir até a igreja local a serem ministrados através da palavra do Senhor. Então nós vemos aqui, a pessoa comparece pouco e quando comparece, coopera pouco, participa pouco, permanece pouco e presta pouca atenção ao culto. Meu irmão, quando nós estamos ministrando lá no altar, nós temos esta sensibilidade de poder estar vendo a nave da igreja e ver quem realmente está participando como um verdadeiro adorador que adora a Deus em espírito e verdade. Então nós vemos a impressão
o sentimento que se apresenta. O que se percebe desta forma é um inverno espiritual chegando. O que é um inverno espiritual chegando? Uma frieza, com a diferença de que esse tipo de inverno não é seguido de primavera, mas sim de uma era do gelo. Semelhantemente, aquele que Paulo vislumbrou no fim da sua carreira, onde nós vemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 16. É que, por fim, ao vibrante período apostólico, ele passou essa experiência amarga. E não é diferente nos dias de hoje, em que nós estamos vendo aí o perigo da apostasia. Muitos irmãos entraram num estado de torpor, indiferença, e dificilmente ouvirão a demonstração assim. A sonolência espiritual só é curada com um choque elétrico. E esse choque é só Deus quem dá. Quem sabe na vida de um ou de outro crente, a lista que veremos sirva para evitar um severo choque elétrico divino. Cada razão abaixo começa com a palavra. Vou à igreja hoje, por quê? Algumas razões pelas quais os crentes devem ir muito à igreja. Meu irmão, porque nós temos esse compromisso com a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, em que Ele tem deixado para nós, para que nós possamos ali oferecer o nosso louvor, o nosso sacrifício de adoração a Ele. E nós vemos aqui, vou à igreja hoje porque a Bíblia ordena que eu não deixe de congregar, como fazem alguns. Hebreus 10, versículo 25. Vou à igreja hoje porque a Bíblia ordena que eu não deixe de congregar, como fazem alguns. Hebreus 10, versículo 25. Muitos têm deixado de congregar. Alguns têm tornado até costume. E é o que nós vemos aqui e que nós passamos. Alguns não têm mais tido aquele costume diário, como se a igreja fosse a sua segunda casa. E alguns, muitas vezes, estão comparecendo apenas uma vez no decorrer da semana. Meu irmão, sendo que Deus, Ele nos ensina no seu primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu coloco em prática o que Jesus deixou registrado lá em Mateus 6,33. Primeiro, buscar o reino de Deus e as demais coisas Deus acrescentará naquilo que eu necessito. Vou à igreja porque ela é o corpo de Cristo e como membro desse corpo, minha presença, cooperação e serviço são importantes para o seu bom funcionamento. Nós vemos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, onde fala a respeito do corpo de Cristo. O corpo da igreja, sendo Cristo cabeça e nós fazendo parte do corpo. Nós vemos aqui, vou à igreja hoje, porque essa será uma forma de expressar a verdade de que estou andando na luz, mantendo comunhão com os meus irmãos. 1 João 1,
17. Vou à igreja hoje porque o Espírito Santo habita não somente no meu corpo físico, mas também na comunidade da fé, e anelo desfrutar dessa presença da maneira mais intensa e possível. Efésios 2, do versículo 20 ao versículo 2. Então, nós vemos aqui a necessidade de estar congregando. Vou à igreja hoje porque sou um servo do Senhor. E a Bíblia afirma que a adoração conjunta é uma forma de servi-lo. Nós vemos aqui em Atos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2, o exemplo da igreja primitiva, que estavam todos os dias reunidos no templo. E nós vemos ali que todos os dias havia salvação, havia cura, havia milagre, havia sinais, e a igreja crescia. Então nós vemos a necessidade de estarmos congregando, levando o nosso sacrifício a Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Ou seja, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Imagine, irmão, estar congregando apenas um dia no decorrer da semana. Imagina a situação espiritual desse meu irmão, dessa família, que tem deixado de congregar, deixado de serem ministrados pelo cuidado do pastor. Nós, como ovelha, o pastor que ora, o pastor que consagra, que se dedica à palavra, e quando ele chega na igreja, a falta desse irmão, a falta daquela família, por quê? Porque há uma indiferença nesses dias, aonde nós temos que ter o cuidado, porque estamos vendo o que aconteceu na época do apóstolo Paulo, o perigo da apostasia, muitos se afastando de Deus, deixando de estar congregando, louvando o Senhor. Vou à igreja porque o Espírito Santo habita não somente no meu corpo físico, mas também na comunidade da fé, e anelo desfrutar dessa presença de maneira mais intensamente e possível. Efésios 2, versículo 20 ao versículo 22. Vou à igreja porque sou um servo do Senhor, e a Bíblia afirma que adoração conjunta é uma forma de servi-lo, conforme nós já vemos aqui em Atos, capítulo 13. Vou à igreja hoje porque ali serei equipado para o serviço do reino do reino por meio da ministração dos pastores e mestres. Efésios 4, versículo 11 e versículo 12. Vou à igreja hoje porque amo a Jesus, e a forma mais clara que posso, a forma mais clara de provar isso é por intermédio do cuidado de suas ovelhas, possível somente quando mantenho a proximidade delas. Está registrado aqui em João 21, versículo 15. Vou à igreja hoje porque Satanás não quer que eu vá, e anelo e que eu a abandone totalmente. Afinal, 1 Tessalonicenses 3,15. Então nós vemos, irmão, que nós temos um adversário, e ele luta, ele trabalha de todas as formas para querer nos tirar da presença de Deus. Vou à igreja hoje porque, depois de passar uma semana testemunhando
tantas podridões no meu mundo, ao meu redor, preciso de restauração num ambiente amigo, instrutivo e santo. Colossenses 3,16. Então nós vemos aqui a necessidade de nós sermos ministrados. Vou à igreja hoje porque onde está o pastor, ali deve estar a ovelha. Onde está o mestre, ali deve estar o discípulo. E onde está o Senhor, ali deve estar o servo. João 12, 26. Então nós vemos aqui a igreja, a verdadeira igreja de Jesus. A igreja em comunhão, a igreja servindo ao Senhor. Vou à igreja hoje porque uma igreja vazia desanima o pregador, levando a realizar o trabalho sem motivação. E é como servo do reino. A última coisa que eu quero que aconteça é que os mestres da palavra percam o entusiasmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Nós vemos aqui a necessidade de nós estarmos ajudando os cooperadores. Vou à igreja porque um número maior de pessoas presentes a tornará mais alegre e viva e animada, e quero contribuir para que isso ocorra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, o exemplo da igreja primitiva que todos os dias estavam no templo sendo ministrado pelos discípulos. Vou à igreja hoje porque ali receberei alimento espiritual e não posso passar dias a fio sem receber este alimento. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Vou à igreja hoje porque em cada ajuntamento dos santos o Senhor ministra a sua graça de forma diferente, de maneira que o que eu perder hoje, jamais poderei recuperar amanhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Por isso, irmão, não podemos perder as oportunidades em que Deus tem dado para cada um de nós. Nós congregamos tão pouco, e quando nós deixamos de congregar no meio da semana, irmão, é um vazio, né? É um vazio, porque há necessidade de nós estarmos congregando e sendo ministrados pelos nossos pastores. Que nós possamos ter sede, que nós possamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. E nós vemos aqui, vou à igreja hoje, porque um número maior de pessoas oferece ao Senhor um louvor mais forte, bonito e vibrante. E isso se harmoniza melhor com a glória que é devida ao seu nome. O salmista, lá no Salmo 148, oferecer o nosso louvor, a nossa adoração. Deus tem feito tantas coisas boas para nós, e nós muitas vezes passamos por esse inverno, por essa frieza, perigo de apostasia, de se afastar, de estar na presença de Deus. Vou à igreja hoje porque, como os falsos mestres e os crentes nominais dizem a todo tempo que é perfeitamente possível viver bem longe dela. Não quero que esses servos
do diabo apontem para mim como uma prova enganosa de suas mentiras. Nós vemos aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, aonde, na época do apóstolo Paulo, já estavam aparecendo falsos profetas, falsos mestres. Imagine nos dias de hoje, irmão. Por isso é que nós temos que conhecer a palavra, viver a palavra, depender da palavra e pôr em prática nas nossas vidas. E só conseguimos congregando, sendo ministrado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vou à igreja hoje porque geralmente o crente que não leva isto a sério acredita na ilusão de que está bem espiritualmente e que pode abrir mão do culto coletivo, sendo esta a causa de muitas quedas e também a semente da apostasia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Irmão, é o que mais nós temos visto, encontrado pessoas se afastando de Cristo porque deixaram de congregar, deixaram de estar na presença do Senhor. Vou à igreja hoje porque outras pessoas, como o casal e filhos, dependem de mim para ir e não posso privá-las dessa influência santa e que pode marcar a sua vida, protegê-las do erro e até livrá-las do mal para sempre. Nós vemos lá em Josué, capítulo 24 e versículo 15, que tinha aquele cuidado, aquela preocupação com a sua família, de poder estar congregando, servindo, louvando o Senhor. E não é diferente, irmão, nos dias de hoje. Vou à igreja porque uma igreja fraca nesta geração será uma igreja morta na próxima, e não posso sequer sonhar em dar qualquer contribuição para que essa tragédia ocorra. Nós vemos lá em Juízes, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 12. Vou à igreja hoje porque é preciso inculcar nas crianças que ali frequentam o padrão de uma igreja forte, a fim de que elas almejam reproduzir esse mesmo padrão em suas próprias igrejas quando forem adultas. Provérbios 22, versículo 6. Meu irmão, nós temos que estar orando muitos para as crianças, porque nessa quarentena, por causa da pandemia aí da Covid-19, as crianças, elas têm sido muito pouco ministradas. Que os pais possam ter esse cuidado, esse zelo para com os filhos, porque nós não temos tido escola bíblica presencial, os departamentos infantil estão fechados por causa da quarentena, e nós vemos aqui a preocupação com as crianças, de serem ministradas através da palavra. Vou à igreja hoje porque quero que os visitantes que ali estiveram vejam uma reunião calorosa e dinâmica, a fim de que tenham um vislumbre real do que é a comunhão cristã e se sintam atraídos por elas. João 13, versículo 35. Vou à igreja hoje porque chegará um dia em que não terei mais forças para ir, e nesse dia quero me alegrar com a lembrança de todas as minhas idas, em vez de chorar todas as minhas ausências. Eclesiastes 12,
versículo 1. Meu irmão, enquanto nós temos forças, enquanto Deus tem nos dado condições que nós possamos estar congregando, estarmos juntos em comunhão, servindo, louvando e glorificando a Deus. A esses motivos, poderíamos acrescentar muitos outros, mas não é esse o objetivo dessas demonstrações. O propósito delas é nos levar a um processo de avaliação sobre a qualidade da nossa vida cristã. Como que você está em comunhão com Deus? Como que você está na presença de Deus? Porque nós temos que nos acatar na palavra, onde Jesus disse: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Porque nós temos visto aí um grande perigo de apostasia, né? Um grande perigo de apostasia em que muitos estão se afastando, muitos estão distante da presença do Senhor. Nós vemos aqui aonde o apóstolo Paulo deixou registrado aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 16, no ministério do apóstolo Paulo, que estava passando por grandes dificuldades. Apostasia, o perigo da apostasia. Nós vemos aqui onde nós temos que fazer uma avaliação, o propósito de nossas vidas, né? Minha vida está fria, minha vida está morna, é quente, é acomodada, uma vida de derrota, de vitória, ela é dirigida por sentimento. Só é possível viver uma vida de vitória, uma vida abundante, uma vida atuante e prazerosa na comunidade cristã, participando ativamente da vida da sua igreja, se você viver por fé e não por sentimento. Por isso, meu irmão, é que nós temos que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, porque lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que se não veem. Então nós temos que servir o Senhor por fé, compromissado, sabendo que Cristo nos salvou, que Cristo nos libertou. A mudança de atitude e de nossa inteira responsabilidade. Por isso é que nós temos que ter vida de oração, compromisso com Deus através da sua palavra. Vida com propósito. Hoje nós estaremos começando a 7ª campanha do ano. Vida com propósito, para que nós possamos vencer a apostasia, a frieza que tão de perto nos cerca, querendo nos entristecer, querendo nos tirar da presença do Senhor, trazendo tantas decepções. Meu irmão, não olha para o homem, não olha para o problema, as dificuldades, olha para Jesus. Vemos aí o exemplo do apóstolo Paulo, o velho apóstolo, que estava preso por causa do Evangelho, onde a carreira da fé dele foi tão excelente, tão abençoada, em que Deus usou tremendamente,
Quantas vezes sofreu prisões, naufrágios, traições. Quantas vezes foi chocateado, né? Levou tantas surras. Mas sempre na dependência de Deus através do Espírito Santo. Meu irmão, enquanto nós estivermos nesse mundo, é o que Jesus disse lá em João 16:33. Passaremos por aflições. Mas esses dias estava aqui conversando com a Ivone. Como que eu vou deixar de olhar para Jesus? Eu sempre foco na vida do apóstolo Pedro, quando ele disse: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem palavra de vida eterna, se só da pessoa de Jesus é que vem a providência, ou seja, a bênção, para onde eu vou? Para onde eu vou deixar de servir o Senhor, de buscar, de poder andar na presença do Senhor, obedecer os seus mandamentos, sendo que as coisas desse mundo são passageiras, uma alegria falsa, uma alegria mentirosa? Não, meu irmão. Enquanto eu tiver força, eu quero estar na presença do Senhor, eu quero louvar o seu nome. Que a frieza, ela não venha encontrar lugar no meu coração. A estar nas madrugadas, na presença do Senhor. Hoje, quando já era 4h10, 4h15 da madrugada, nós já estávamos aqui orando, clamando ao Senhor. Nesse propósito que nós temos com Deus. Bom dia, Espírito Santo. Hoje, já passamos de 1.500 horas de oração na madrugada. Hoje, estaremos iniciando a 7ª campanha no monte. 1.058 vigílias nesses 22 anos, servindo o Senhor, louvando e glorificando a Ele. Meu irmão. Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estariam se esfriando. Nós vemos que o Senhor, Ele tem nos ensinado através da sua palavra, e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Nós vemos aqui um irmão que está pedindo a passagem de Colossenses 3, versículo 16. Nós vemos, irmãos, apostasia batendo a porta de muitas famílias. Ontem mesmo, quando eu voltei, que estava aqui estudando a palavra do Senhor, conversando com a Ivone, sentindo a falta de muitos irmãos, de muitas famílias. O perigo da apostasia, meu irmão. Estamos vivendo os últimos dias da igreja. Que nós possamos voltar ao primeiro amor, né? Que nós possamos estarmos na dependência de Deus através do Espírito Santo, buscando a Deus enquanto podemos achar, não deixando de congregar, não deixando de estar na igreja. Tem famílias que desde o início dessa quarentena eu não tenho visto na igreja. E olha que muitas vezes estive visitando no decorrer desses meses. Será que está
como o apóstolo Paulo deixou aqui, registrado em Timóteo, orientando Timóteo, dizendo: Alexandre, o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então nós vemos aqui que tem pessoas resistindo, irmão. E eu quero dizer para você que não é a palavra do pastor Luiz, mas sim a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Que nesta madrugada, nesta manhã, possamos submeter esta palavra, porque ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Amém? Grande Deus e eterno Pai, Santo de Israel, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã, pois até aqui a tua misericórdia, ó Deus, tu tem nos ajudado a perseverar, nos ajuda a pôr nos nossos caminhos nesta caminhada, nos livrando de todas as armadilhas do diabo, para que a apostasia ela não venha entrar no nosso caminho, mas que nós possamos te servir em espírito e verdade, como um verdadeiro adorador que te adora em espírito e verdade. Oh Deus, visita cada lar, visita cada família nesta manhã, quebra as cadeias, Deus opera milagre, livra de todas as artimanhas do adversário, que essa vida, esta família, possa voltar a congregar, possa, Pai querido, buscar uma comunhão, uma intimidade contigo, ter vida com propósito, a poder te servir na beleza de tua santidade. Cobre com teu sangue, guarda e livra de todo mal. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai.